Olha lá, a Igreja condena a reencarnação? Diretamente não. No ano de 553, no Concílio Ecumênico de Constantinopla, convocado pelo imperador Justiniano, e abro um parênteses para dizer que os concílios ecumênicos naquela época eram geralmente convocados pelos imperadores e não bem pelo Papa. E esse concílio de Constantinopla, de 553, ele foi então convocado pelo imperador Justiniano e, inclusive, não teve o apoio do Papa Virgílio da época. O Papa Virgílio não queria esse concílio. E, inclusive, também ele que acabou aceitando no final, mas ele queria que fosse em Roma e não em Constantinopla. Então, foi mais assim a revelia do Papa Virgílio, o chefe da Igreja Católica na época. E esse concílio, ele condenou o quê, na verdade? Ele condenou a pré-existência do espírito com relação à concepção. Dizendo de outra maneira, esse concílio dizia que não havia a pré-existência do espírito, ou seja, o espírito, ele era criado, na visão da Igreja, era criado na hora da concepção do feto, do embrião. O espírito não vivia antes disso. Então, automaticamente, a reencarnação ficou condenada. Então, por isso que eu disse, diretamente não, porque a Igreja condenou, através desse concílio, foi a pré-existência do espírito, e não bem a reencarnação. E acontece que não há reencarnação sem a pré-existência do espírito. Quer dizer, a existência dele anterior à fecundação. E isso é contra a Bíblia. Por quê? Jeremias, ele ouviu uma voz que é atribuída a Deus e que diz assim para ele: Jeremias, eu te conheci antes que tu te formaste no ventre materno, e já o havia constituído profeta das nações. Então, é a Bíblia aí dizendo que Deus conhecia Jeremias antes de ele ser criado, formado no ventre materno. Ou seja, a pré-existência do Espírito é defendida pela Bíblia. E essa doutrina foi condenada pela Igreja nesse concílio ecumênico de Constantinopla, 553. As enciclopédias falam nisso. Então, inclusive no meu livro também, A Reencarnação na Bíblia e na Ciência, e que está lançado também em inglês nos Estados Unidos, aborda esse fato desse concílio em detalhes. E então a Igreja condenou a pré-existência e não diretamente a reencarnação.